Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, pessoal, estamos começando. Estou aqui recebendo comigo o irmão Luiz Galiza. Luiz, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Luiz, como falou o Lucas já, sou metodista há alguns anos, acho que há uns 3 anos, né? Sou leigo, tá? Não sou teólogo, não sou pastor, sou um cristão, um membro da igreja metodista e pronto, estou aqui disponível para responder as perguntas, espero que não sejam muito complexas também. A gente vai indo, vai respondendo na medida da... Quando eu não souber de alguma coisa, eu vou dizer, olha, não sei, pronto. Perfeito. Vai ser uma conversa, um bate-papo normal entre dois irmãos. Imagina que a gente está num bar gospel. Ah, Pode ser boa. papo que pode escandalizar alguns irmãos. Olha, só uma curiosidade, eu não falei, eu moro em Portugal, né, já há Conta. 5 anos aqui, e uma coisa que é interessante é que bar ele não tem a conotação ruim, é que em Sim, Portugal, inclusive a minha igreja tem um bar, né, que é como se sim. fosse uma cantina, não se vende Sim. cerveja, não se vende nada, só se vende café e pãozinho com manteiga de manhã que a gente come lá antes de ir para o culto. Mas a gente chama de bar, eu até achava muito esquisito, né, que o pessoal: "Ah, vai lá no bar e tomar um café, pá", "Ah, tá bom, vou lá no bar". Luiz, você já falou, o tema de hoje vai ser sobre a Igreja Metodista, falar da história, a tradição, principais teólogos, fundador e doutrinas, e como é que está hoje em dia. Mas, vamos lá, começar. Luiz, quem foi o fundador e em qual contexto ela foi fundada? O que é a Igreja Metodista? Eu poderia dizer já que é John Wesley, né, o fundador da igreja metodista, mas a história não é tão simples assim. Porque John Wesley ele morreu como um pastor anglicano, né? Ele nunca se tornou um pastor metodista, né? Então, quem criou o metodismo? Olha, difícil. Eu diria que foi o Espírito Santo, né? O metodismo ele aconteceu, ele não foi fundado. A palavra metodista ela passou a existir com pessoas que queriam tirar onda com John Wesley e uns amigos deles, que faziam parte de um grupinho, sabe aqueles grupinhos tipo, não sei se tu estudasse em colégio evangélico, coisa do tipo? Não. Não. Pronto, eu estudei num colégio evangélico e às vezes a gente tinha uma coisa que a gente chamava de intervalo bíblico. Ou seja, no recreio, a gente se juntava com a turma para tocar violão, ler uma Bíblia e lanchar também, né. Então, John Wesley ele fazia parte de um grupo como esse, na faculdade. E esse era um grupo interessante, chamava Clube Santo, esse grupo. E era interessante porque eles tinham uma vida extremamente regrada. Quem quisesse entrar para esse Clube Santo, precisava ter estabelecer algumas regras, né, como fazer jejuns tal e tal dia, né, tal dia ir ao presídio visitar os presos. Eles precisavam coletar dinheiro para pagar as dívidas de quem tivesse com dívidas. Eh, existia hora para orar, existia hora para ler a Bíblia. E o pessoal olhava para aquilo ali e falava: Esses caras são muito metodistas, né, são muito metódicos". Né. E uma coisa que era para ser uma ofensa, John Wesley gostou do nome e acabou que pegou, né, esse nome ficou sendo usado por eles. Mas será que é daí que surge a igreja metodista? Talvez isso foi um dos passos que foram necessários para que a igreja se formasse, né. A igreja como a gente conhece hoje, como instituição, a primeira igreja surgiu nos Estados Unidos, né, por causa da Revolução Americana, né. Alguns párocos anglicanos saíram de lá. A gente sabe que os dos Estados Unidos era a colônia britânica. E como colônia britânica, também existiam alguns clérigos anglicanos que foram para os Estados Unidos, e eles eram clero
em missão nos Estados Unidos. Porque teve a Revolução Americana, muitos quiseram voltar. E o que acontecia com os membros que faziam parte dessas igrejas, que precisavam tomar comunhão, precisavam ser batizados, precisavam ouvir a palavra, e não tinha ninguém lá, né? A Igreja Metodista, enquanto instituição, surgiu nesse contexto. Foi aí que John Wesley ele ordenou, contra a vontade dos ministros anglicanos. Obviamente, ele não era bispo. Teoricamente, não poderia ordenar ninguém. Ele ordenou o primeiro superintendente da igreja presbiteriana, não, metodista de lá dos Estados Unidos. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Era o Thomas Coke. Ele foi para Bristol, na Inglaterra. Bristol, por acaso, é uma cidade bem importante para o metodismo. E onde teve uma conferência de Natal, teve um documento lá chamado Deed of Declaration, tem uma série de coisas aí que acontecem. E ele é ordenado lá por John Wesley, volta para os Estados Unidos, e ele já lá nos Estados Unidos ele ordena um rapaz chamado Francis Alsbury, já deve ter ouvido esse nome Alsbury em algum lugar. Sim. Teve aí recentemente um avivamento na faculdade que leva o seu nome, né, uma faculdade metodista. Né, ele é ordenado lá, e assim nasce a primeira igreja metodista episcopal dos Estados Unidos, com organização episcopal e tudo. A primeira denominação metodista surge nesse contexto. Mas existiram muitas outras denominações metodistas que foram surgindo aí também, de irmãos metodistas que ficaram desamparados e que foram se reunindo e acabaram surgindo várias denominações. Então, é uma pergunta que, assim, quando é que foi fundada a igreja? Na verdade, são as igrejas, né? Existem diversas denominações metodistas, né? Essa igreja, por exemplo, dos Estados Unidos, se uniu com outras igrejas com o passar do tempo e hoje elas formam um conglomerado muito grande que a gente conhece como Igreja Metodista Unida. E o nome Unida vem daí. Que legal. Eu não tinha ideia de como era complexa a história da igreja metodista. Extremamente complexa. Olha, tu és anglicana, a igreja anglicana também tem uma história um bocado complexa, então aliás, eu perdoo de vocês essa complexidade. Eu estava falando com um amigo meu, os metodistas são os filhos dos anglicanos, Sim. que nasceu da tradição anglicana. E John Wesley é uma coisa interessante que, como você falou, pouca gente sabe, ele não deixou de ser um ministro da igreja anglicana. Mas eu não sabia que ele tinha ordenado ministro também na igreja metodista. Eu achei que o metodismo nasceu depois da morte de Wesley. Não, foi ele que ordenou o primeiro superintendente, que depois veio a ser chamado de bispo, né? Uhum. O termo bispo veio depois, porque o metodismo ele não foi criado, entre aspas, ele não aconteceu para ser uma comunidade paralela à igreja anglicana. Na verdade, ele era um movimento que acontecia dentro da igreja anglicana, Uhum. de pessoas que estavam insatisfeitas, digamos assim, com a apatia do cristianismo da época. É claro que a gente está falando da igreja anglicana do século XVIII. Sim. A gente não está falando da igreja anglicana de hoje em dia. A igreja anglicana de hoje em dia é completamente diferente, né? Então, a igreja anglicana do século XVIII era extremamente elitista, né? Então, eles não davam muita atenção aos pobres. Então, os mineiros, a grande massa que trabalhava nas minas de carvão, eles não podiam se sentar nos bancos das igrejas, eram mal vistos, né? E John Wesley ele ia pregar o evangelho para essas pessoas, né? Essas pessoas se reuniam, tudo. Ele com o Whitefield pregavam muito para essas pessoas e elas foram começando a se juntar em sociedades e tudo mais, né? Então a igreja, é por isso que eu digo, a igreja metodista ela foi surgindo. Então ele ordenou o Thomas Coke nos Estados Unidos, também ordenou um bispo que eu esqueci o nome dele na Inglaterra também. Isso já foi bem quase perto da morte dele, né? E inclusive foi da igreja da Inglaterra que veio a igreja metodista de Portugal, a igreja metodista portuguesa. E a igreja metodista brasileira veio dos Estados Unidos, né? Por isso que o logotipo de vocês é a cruz com os dois foguinhos atrás, porque são dois foguinhos, porque é a união de duas igrejas, quando se formaram a igreja metodista unida. E o nosso, ele é como se fosse uma bolinha assim com a cruz, que não tem fim,
né? Porque o amor de Deus nunca se acaba, e atrás tem uns risquinhos que foi rasgado pela cruz, né? É diferente o nosso logotipo, ele é redondinho, uma bolinha. Né? Então tem essas origens diferentes, mas todos eles ligados com John Wesley. John Wesley, inclusive, não E, queria ordenar, ele se sentiu obrigado a fazer isso. e vocês têm a igreja com um sistema episcopal? Sim, temos um bispo. Não sei se nós chamamos de igreja episcopal porque temos um bispo, mas se calhar a forma de ser bispo na igreja metodista, ela pode ser um bocado diferente Uhum. de como funciona um episcopado na igreja anglicana. Nós temos um bispo só para a igreja toda aqui em Portugal, né? Ele é eleito, né? Ou seja, depois de 5 anos, a gente pode ter uma nova eleição para eleger um outro bispo. Então, na igreja anglicana, você ordena um bispo e ele vai ser bispo para sempre, né? Até onde eu saiba. Na igreja metodista é um cargo por eleição. Então, ele cuida das coisas mais administrativas da igreja, cuida dos pastores e tudo mais. Mais uma coisa que eu não tinha a mínima ideia. E a gente já falou de Koch, eu não vou dizer que eu estou pronunciando certo, de John Wesley e Sim, sim, sim. Koch, Eu, né? eu diria Biscoito, Coke. pronto, biscoito, Cook e Ausbury, né? Como é que é? Aylesbury, Francis Aylesbury. Pronto, a gente já falou desses três. Além deles, quais foram tipo, os principais líderes do movimento, líderes e fundadores, assim, digamos assim, do movimento metodista? Pois, existem muitos nomes que são importantes. Eu posso citar aí Sarah Crosby, que foi a primeira pregadora conhecida como tendo título de pregadora. É uma característica do metodismo. A gente entende que o Espírito de Deus ele age por meio das mulheres também. Né? Eu sei que na igreja anglicana isso já não é questão, na época era um problema muito grande. Né? Então, Sarah Crosby ela foi aí pioneira, foi aí ela era uma pregadora que andava muito junto com John Wesley, inclusive isso causou um probleminha na família dele, que a mulher de John Wesley não gostava muito dela por causa dessa amizade com John Wesley. Né? E a gente tem Hannah Ball também, que muitos entendem como sendo a quem criou a escola dominical, o conceito de escola dominical. Né? A igreja metodista ela sempre foi muito atenta à questão da educação, questão social, essas coisas, e sempre foi ideia da igreja que as pessoas aprendessem a ler, escrever e aprenderem sobre a Bíblia também. Né? E a partir desse contexto de escola, criou-se também a escola dominical e como a gente conhece hoje. Né? Também é uma pessoa importante. Mas, acima de tudo, os leigos, eles têm um papel fundamental. Então, existem sem número de pessoas que não conhecemos o nome e que fizeram a igreja metodista ser o que ela é hoje. Uhum. Então, os leigos são extremamente importantes. A gente pode falar também de Charles Wesley, irmão de John Wesley, compôs aí 8.000 hinos, se eu não me engano. Além de alguns outros compositores, os inários protestantes são cheios de músicas de metodistas, ainda que as pessoas não saibam disso. A igreja metodista ela tem uma profunda influência nas outras igrejas evangélicas. Né? O modo evangélico de ser, evangelical, digamos assim, deve muito ao que foi o metodismo também. Né? Por exemplo, a música Ruth Cruz foi feita por um metodista. Tem uma outra música que é Eis os Anjos, a Harmonia, foi composta por Charles Wesley, né? Dentre outras. A gente é uma igreja que gosta muito de cantar. Né? Então, tem muitos nomes que são importantes. Essa Sara, achei interessante. Ela, tipo, ela pode ser considerada uma pastora, além de pregadora, uma pastora, ela ministrava, cuidava de pessoas. Sim, mas ela era uma ministra leiga, ela era uma pastora leiga. Na igreja metodista nós temos esse conceito de ministros que são ministros leigos, digamos assim, pastores leigos, pregadores leigos, eu acho que esse é o melhor termo. E Sarah Crosby, ela era uma pregadora leiga. A gente está falando aí da pré-história da igreja metodista, né? Então as coisas não eram tão organizadas como são hoje nas igrejas grandes metodistas.
não é? Mas ela, assim, ela fazia tudo que qualquer pregador faz, que na época era pregar o evangelho e tudo, mas a primeira clériga ordenada, com plenos poderes, assim, digamos assim, foi a Maud Jensen, em 1956, na Igreja Metodista dos Estados Unidos. Ela, sim, foi a primeira pastora, digamos assim, ordenada com todos os paramentos e tudo, né? Mas isso não quer dizer que antes disso as mulheres elas não tivessem um papel importante na Igreja Metodista, né? Vale salientar aí, muito disso se deve a Susanna Wesley, mãe de John Wesley, né? Susanna Wesley, ela teve uma história, existem algumas cartas aí que a gente consegue ler hoje, dela trocando com o seu marido, Samuel Wesley, em que o Samuel ele era uma pessoa que não era muito benquista assim na igreja. Ele viajava muito e deixava às vezes a igreja dele às baratas assim. E numa dessas viagens dele, a Susana via que o povo estava precisando de ouvir a pregação, de ouvir a palavra de Deus, e ela mesma pegava os sermões e lia, e começava a fazer reuniões em sua casa. E começou com 10, 20 pessoas, depois passou para 200. E Samuel, quando soube disso, ficou irritadíssimo, né? Disse, como é que pode? Esposa de pastor, pregando, não pode isso, como é que vai ser? Né? E Susana, ela escreve uma carta para ele de volta, dizendo que foi se Deus colocou isso nas mãos dela, ela entendia que era dele a prerrogativa de cuidar das ovelhas, mas se ele tinha saído e essas almas ficaram nas mãos dela, ela ia dar conta a Deus dessas almas se ela não fizesse alguma coisa por eles, né? Vale a pena depois pesquisar, eu não tenho aqui, infelizmente, essa carta, mas ela fala de uma maneira muito especial, assim, falando sobre... Suzana era uma pessoa extremamente... que eu tenho muita admiração. Tem um podcast no Bibliotalk falando sobre ela, recomendo fortemente. Pesquisa no Google lá, Susana Wesley Bibliotalk, que vai aparecer lá a história dela. É muito bacana. É Mas um grande exemplo de mãe, Susana é assim, cristã principalmente. sim. Então você vê que antes do movimento metodista, ela já meio que ia por essa linha, né? E ela influenciava muito Wesley em diversos momentos, né? Imagino que Wesley tenha sido influenciado por ela nesse quesito também. E como seriam as questões teológicas da Igreja Metodista? Subscreve tudo assim da Igreja Anglicana ou só a teologia de John Wesley? Como é que seria isso? Tem aquela questão dos 25 artigos. Sim, nós temos 25 artigos. Nós somos uma igreja creedal, assim como a igreja anglicana, né? Nós não temos uma confissão de fé tipo Westminster, que todo mundo precisa subscrever, né? Não é por aí. A gente exige que as pessoas creiam no credo apostólico, no credo niceno. Existem os sermões de Wesley, que a gente toma como referência. Eles não são a última palavra, mas eles são uma base, né? E também esses 25 artigos, que são os 39 artigos anglicanos, tirando aí alguns artigos que falam sobre a política da igreja, como que a igreja funciona, e calvinismo. Existem alguns artigos na igreja anglicana que falam sobre predestinação, que dá para você interpretar. Eu sei que não é alguma coisa que é explicitamente calvinista, o pessoal fala que é um calvinismo soft, mas você consegue interpretar aquilo ali de uma forma sobre eleição incondicional, coisa do tipo, né? Então Wesley capou, ó, tira isso daqui, né? E ficar nos 25. Era só por artigo que dava brecha para interpretação calvinista ou tipo assim, algo mais, digamos assim, católico? Não, eram mais coisas não essenciais. O metodismo ele é muito baseado no essencial, aquilo que eu realmente preciso para ter uma vida mais santa e crescer espiritualmente. O metodismo é sobre isso, né? Então tudo que é especulação, tudo que não é fundamental, essas coisas a gente prefere não fechar questão. A gente deixa aberto. A gente pensa e a gente deixa pensar. Isso é uma frase que a gente escuta muito na igreja, né? A gente Além, tem.
Diz. Pode falar. Eu acho que se eu fosse falar assim, por exemplo, tá, mas qual que seria o princípio fundamental da teologia wesleyana, né? Se você perguntar, por exemplo, para um presbiteriano, pode ser que alguém diga que é a tulipe, né? Mas se você perguntar para o presbiteriano mais informado, talvez ele diga, não é a tulipe. A tulipe ela é baseada em outras coisas, ela é uma consequência de algo que vem antes, né? Que é a soberania de Deus. Então, a partir da nossa visão sobre o que é a soberania de Deus, a gente vai desenvolver aqui a nossa teologia. Se eu pudesse fazer assim um paralelo, eu diria que primeiro, a teologia wesleyana é baseada em 3 verbos, né? Creia, ame e obedeça, né? A gente é mais para os verbos do que para os substantivos, né? Então a gente é mais para o fazer do que para tentar entender as coisas, né? E esse creia, ame e obedeça, é, se eu fosse levar para o substantivo, né? A gente vai crer por quê? Porque Deus nos dá o dom da fé. E por que, que Ele nos dá o dom da fé? Por graça, que a gente não merece, né? A gente caiu, é, ficamos totalmente afastados de Deus, né? E era necessário que Deus fizesse alguma coisa. A gente estava morto em delitos e pecados, era necessário que Deus fizesse alguma coisa para que a gente acordasse e pudesse responder a mensagem do Evangelho, né? Então, para crer, era necessário que tivesse essa graça preveniente, né? E para que existisse essa graça preveniente, era necessário que Deus nos amasse, né? Então, ele nos amou primeiro, né? Então, o amor, ele seria como se fosse para nós, o amor de Deus é para nós, o que a soberania de Deus é para um presbiteriano. Eu faria aí essa comparação. E a partir do amor de Deus, a gente consegue desenvolver a nossa doutrina. Se você for para uma igreja metodista, ouvir um sermão metodista, você vai ouvir muito falar sobre o amor de Deus, né, que é dispensado a nós. Mas o mais importante para a gente é crer, amar e obedecer. Luiz, quando eu penso em John Wesley, eu penso em santificação. O Certo. que é que a igreja anglicana metodista fala sobre a santificação? É possível ser santo? Aqui John Wesley falava sobre isso. John Wesley não falava sobre isso, quem falava era a Bíblia, né? John Wesley repetia o que estava na Bíblia, né? Então eu separei aqui, eu sabia que ia tocar nesse assunto, é óbvio, né? Esperado, né? Porque a gente tem a doutrina da perfeição cristã. E muita gente, quando escuta essa palavra perfeição cristã, parece que dá um certo, opa, como é que é possível? É só na glória, né? Só depois que a gente morrer é que a gente vai conseguir ser perfeito. Mas o próprio Jesus disse para a gente: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Né? Então, o próprio Jesus ele nos dá esse mandamento. Mateus 5,48. E Filipenses 3,12, Paulo fala: não que eu já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para também foi alcançado por Cristo Jesus. Em Tessalonicenses ele também fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por aí vai. Hebreus 6:1, 2 Coríntios 7:1, 1 João 4, 17 a 18, Tiago 1,4 e por aí vai. Então, perfeição é um tema bíblico, ele está lá na Bíblia. Você precisa saber lidar com isso. Né? Você precisa interpretar isso de alguma forma. A gente não pode simplesmente olhar para esses versículos, tapar o olho e dizer, vamos fingir que eu não vi, porque eu sou imperfeito e eu peco. Né? E a gente, vamos olhar aqui para a graça de Deus e se esquece desses mandamentos, né? Que é daí que vem o obedeça. Né? Se Deus disse que é para a gente ser perfeita, ele também nos dá os meios para que isso aconteça. Né? Então, aí é que vem a questão. Como é que a gente entende? Como é que é possível ser perfeito se estamos num corpo que não é perfeito? Nosso corpo ainda não é o corpo glorificado. E para isso a gente precisa entrar um pouco ainda mais na soteriologia wesleyana, que é uma soteriologia arminiana, mas a gente chama de armínio-wesleyana, porque enquanto na teologia arminiana existe mais uma questão substitutiva, digamos assim, em que a justiça de Jesus é imputada em mim. Na teologia wesleyana, o que acontece é uma expiação um pouco mais participativa, né? O próprio Lutero, no tratado que ele fez da liberdade cristã,
ele comparava a nossa união com Cristo como um casamento, né? Por acaso esse é um livro muito bom, recomendo. Se não leu ainda, é bem legal. É um livro pequeno, Como tratado sobre a liberdade cristã, de Lutero. É um livro muito bom. E ele coloca essa nossa relação com Jesus como se fosse um casamento, né? Então, a nossa aliança com Jesus é pela fé. Pela fé, nós nos unimos a Cristo e nos tornamos um. Assim como o marido e a mulher se tornam um quando se casam, né? E a partir do momento que nós nos tornamos um, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Então, Jesus, ele herda de nós o pecado e prega na cruz. E deles nós recebemos algumas coisas, como a sua natureza, né? Agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu não estou falando aqui de natureza substancial. Nós não somos consubstanciais a Cristo. Longe de mim, eu não estou dizendo isso, eu não sou mórmon, né? Mas nós participamos pela fé dos atributos de Cristo, no que diz respeito a ele conquistou a salvação, ele derrotou os poderes da morte, ele nos libertou das correntes que nos ligavam ao pecado, né? E por meio de Cristo a gente tem acesso a uma vida de santidade que nos é dada por meio da graça, né? Então Cristo ele nos dá só uma salvação para o futuro, a salvação ele nos dá agora, né? Se a gente que crê em Cristo já está salvo, né? Aquele que crê em mim, antes que morra, viverá, mas tem algum outro versículo, me esqueci qual que é agora, que fala que salvação é para agora, né? Então, se a salvação é para agora, isso quer dizer que eu sou transformado, né, de dentro para fora, né? A lei de Cristo, ela é escrita no nosso coração, né? Mas agora em livros, né? Se ela é escrita no nosso coração, isso é uma obra que é dele, não é minha, né? Como o próprio Lutero falava, não são os bons frutos que fazem a árvore boa, é uma boa árvore que faz os bons frutos, né? Então é importante que a gente tenha consciência de que não são meus atos que vão me fazer uma pessoa melhor, mas é o ato que Cristo fez na cruz que vai me transformar, né? Uma transformação completa, não é só teoria, né? Então é daí que a gente fala sobre perfeição cristã, que tem a ver com santificação e tem a ver com a nossa intencionalidade. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai pecar na vida? Não, a gente vai pecar por acidente. O que vai acontecer é que a gente não vai ter mais a intenção de pecar. A partir do momento em que nós somos transformados pelo poder de Deus, que Ele nos dá a graça santificadora, e a gente chama isso de graça santificante, né? A, a razão, como é que eu posso dizer? O, o, o motor por trás das nossas ações é o amor. Então, quando eu falo que eu alcancei a perfeição cristã, eu estou dizendo que tudo aquilo que eu faço é motivado pelo amor, não é? Essa é a base do que é a doutrina da perfeição cristã, que também é chamada de amor perfeito, né? eu acho que essa doutrina, ela existe desde os pais, mas foi tão negligenciada que, como você falou, o ato de falar que a gente deve ser santo aqui nessa vida já causa uma. Ué, como assim santo agora? Não, não tem Causou um como. gerizo nas pessoas. É, já dá aquele desespero. Não, eu não tem como eu ser santo agora, só quando eu morrer. Aqui não, aqui é um discurso muito preguiçoso, muitas vezes, espiritualmente falando. Não, não Uhum. tem, eu não posso ser melhor para Deus, eu não posso dar meu melhor, eu não posso resistir ao pecado pela graça. Então tá tudo bem. Esse é um ponto engraçado. Sim. Mas é importante notar a ordem das coisas, né? Talvez aqui exista aí uma divisão um pouco mais clara sobre como pensam os metodistas e alguns anglicanos. Eu digo alguns porque não são todos, né? Existem anglicanos que pensam de formas diferentes, né? John Wesley ele morreu anglicano e pensava dessa forma que eu vou falar, que é a minha salvação, ela não é conquistada pelas minhas obras, ela não é algo que eu conquisto, ela não é um prêmio, né? As nossas boas obras, elas são um resultado da nossa salvação, né? Então, o que é que acontece? Eu sou salvo, né? Eu recebo a graça justificante, a graça justificadora, e a partir daí eu desenvolvo a minha salvação. Eu já estou salvo e passo a fazer boas obras, né? E fazendo boas obras, isso é como se fosse uma bola de neve, né? Que a gente crê também em coisas que nós chamamos de meios de graça, que vocês também
vocês também creem, como a Santa Ceia, por exemplo, ela é um meio de graça. A gente participa da Santa Ceia, a gente ganha mais graça e com isso a gente consegue ser mais forte espiritualmente para ser mais santos. Né? Então vai aí uma bola de neve. Eu ia tirar essa dúvida agora. Como é que funciona os sacramentos e os ritos? Você falou que tem a Santa Ceia e, pelo que eu entendi, não é só um memorial para vocês? Existe a Não é só memorial. real? Exato, Tá. exato. Pode ser que você escute de alguns pastores que são um pouco mais memorialistas, não é? Eu não faço parte desse grupo. Né? Existem pastores que a teologia wesleyana originalmente não é memorialista. É também memorialista. Né? A ceia ela não deixa de ser um memorial. Ela é de fato um memorial, mas ela não é só um memorial. Ela é um meio de graça. Ela é uma forma. Como assim? O que quer dizer com meio de graça? Né? Quando a gente comunga, a gente recebe Cristo. E tem aqui, eu até marquei aqui no catecismo da igreja, que é um catecismo curtinho, né? Tem aqui um parágrafo falando sobre a ceia e algumas referências aqui para quem quiser se aprofundar. Né? E ele fala o seguinte: na ceia do Senhor, Jesus Cristo está presente, ou seja, a gente fala aqui de presença real. Dá-se a si mesmo ao seu povo como seu Senhor e Salvador. Até aqui está um pouco ainda aberto. Ao comerem o pão e beberem o vinho, mediante o poder do Espírito Santo, os crentes recebem a Cristo, pela fé com ação de graças. Dão graças com toda a igreja pelo sacrifício feito por Cristo, de si próprio, uma vez e por todos na cruz. A ceia do Senhor recorda a última ceia de Cristo com os discípulos. Mas não só. Ela proclama a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E aqui que vem a parte mais interessante, que é une os participantes consigo, ou seja, por meio de Cristo nós temos aí uma união mística com Cristo, e assim eles são um sacrifício vivo nele, ou seja, existe uma participação nossa com Cristo nós nos tornamos com Cristo um sacrifício vivo e dá-lhes uma antecipação do seu banquete celestial, né? Ou seja, não é só um memorial, existe uma coisa objetiva ali acontecendo, existe graça sendo derramada por nós, né? E existe ali um alimento espiritual que é o próprio Cristo que dá-se a nós. Né? O batismo também? O batismo também. Uma coisa que talvez seja interessante pontuar sobre a Santa Ceia é que nós temos o conceito de mesa aberta. Né? Então, primeiro, crianças participam. Né? Então, nós levamos a sério quando Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas. Né? A gente deixa que as criancinhas se cheguem a ele. Não há nada que impeça a criança de receber a Jesus na Santa Ceia, na Eucaristia. Né? É uma forma de nós participarmos dessa graça. Eu tenho um trechinho aqui no site da Igreja Metodista que eu peguei que eu achei muito interessante. É uma refeição que é penhor, ou seja, dá uma garantia do reino dos céus. E cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho. Participar dessa ceia é ter a promessa do céu. Quem não participa dessa graça não experimentar a futura também, pois indica que não está em comunhão com o Senhor, mas recebe aqui, participará lá. Na ceia louvamos a Deus pela vida e antecipamos a nossa introdução. Ou seja, existe uma seriedade na ceia. Nós não chegamos a dizer como que isso acontece, né? Como é que se dá a natureza dessa... A gente não explica isso, né? Os luteranos eles gostam de falar da união sacramental. Os católicos falam da transubstanciação. Né? Eu não sei como é que funciona. Acho que na anglicana depende se for uma igreja mais high church ou low church. Presença real. Presença real Presença real. é. Pronto. A gente Pode. não explica como que acontece. Se calhar como vocês. Né? Mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe que a gente recebe a Cristo ali. Né? Então, isso é uma coisa que é interessante. Outro ponto sobre a mesa aberta é que a gente não tem o costume de disciplinar pessoas. Ou seja, ninguém vai ser detido se quiser participar da mesa. Né? Não existe nada que impeça qualquer pessoa de se aproximar da mesa. Não vai ser um pastor que vai dizer que você não pode comer do pão ou beber do cálice. Na verdade, a gente indica que se você se considera pecador, é que você tem que ir mesmo. Né? Porque se a ceia é fonte de graça e você está se sentindo em pecado,
primeiro que você já tenha consciência de que está em pecado. E depois é que você está com fome, vai ser privado de comida, né? Você precisa de mais graça, você precisa de mais Cristo para conseguir se santificar. Tem até um hino de Charles Wesley que ele fala: venham pecadores ao banquete do Evangelho. Toda alma esteja convidada por Jesus. Você não precisa deixar ninguém para trás, pois Deus convidou toda a humanidade. Não comece a dar desculpas. Não recuse a sua graça. Seus cuidados e prazeres mundanos deixe e tome o que Jesus tem para dar. Né? Então, existe aí um convite, uma conclamação. Claro que a gente pede perdão pelos nossos pecados, faz parte da liturgia, né? Antes de se aproximar da mesa, né? Mas a dignidade não tem a ver com a nossa moralidade, digamos assim. A dignidade tem a ver com o seu comportamento durante a comunhão. Se você for olhar lá quando o apóstolo Paulo fala sobre quem é digno ou quem não é digno de participar da Santa Ceia, ele está falando sobre pessoas que comiam desesperadamente enquanto o próximo ali passava fome, né? Então, também não lançar perdão contra o irmão, essas coisas tudo a gente fala que as pessoas precisam trabalhar, né? Mas ninguém vai ser impedido de chegar e de tomar a Santa Ceia, por exemplo. E o batismo, como é que funciona? Nosso batismo é por aspersão ou por imersão, a gente dá preferência por aspersão, batizamos crianças, graças a Deus, né? Então, é um modo de inserção do crente no povo de Deus, né? É um modo que a gente tem para que também é um meio de graça, né? Então, não é nada também que impeça uma criança de ser batizada. E uma das coisas. Não, eu ia fazer outra pergunta, na verdade. Você falou que tem um bispo, ele é eleito depois de tantos tempos. E abaixo do bispo? Abaixo é uma palavra muito forte. Não existe uma hierarquia, né? Isso foi tocasse num ponto sensacional agora, que é não existe hierarquia na igreja metodista. O bispo ele não é mais do que um pastor. Ele é diferente. Ele faz papéis diferentes. Assim como um pastor não é mais do que um membro da igreja. Eles só estão atuando ali em ministérios diferentes. Para a gente, o ministério sacerdotal não é só pregação, não é só o ministério pastoral, né? Nós todos, os irmãos, somos sacerdotes, nós participamos do sacerdócio de Cristo, né? Então, ele tem um papel ali que foi reconhecido pela igreja. Um bispo, um pastor, ele é mais reconhecido do que ordenado pela sua própria, ou pelo menos deveria ser assim, né? Ele é sempre reconhecido pela igreja. Nós somos continuistas, né? Nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos que as pessoas têm dons e que Deus, esses dons eles são demonstrados naturalmente, né? Algumas pessoas que têm aí o dom de participar de ministério de música, a gente fala de ministério mesmo, que vem de diaconia, né? Do grego, de diácono, né? Que a gente traduz como ministério, como serviço, né? Então, esse dom ele é reconhecido pela igreja e ele é trabalhado, né? O seu papel é reconhecer qual que é o seu dom dentro da igreja e a igreja vai lhe ajudar a fazer aquele dom frutificar. Então, se alguém tem um dom de ensino, por exemplo, pode ser que ele tenha um dom para ser pregador leigo, pode ser que ele tenha um dom para ser pastor. Para ser pastor não é só ensinar, para ser pastor também é cuidar das ovelhas, né? Então, se ele se importa com a vida das ovelhas, toda a igreja reconhece isso, vai botar ele para fazer a sua formação formal, fazer seminário, tudo, para poder se tornar pastor, né? Então, é um reconhecimento daquilo que é um dom que foi dado por Deus, não é mérito nem da própria pessoa, digamos assim. Então, quem é que está abaixo do bispo? Essa é uma palavra muito forte, porque não existe abaixo assim, mas existe o papel do bispo, que é cuidar da igreja administrativamente, é, como é que eu posso dizer? É, ele vai em nome da igreja, né? Esqueci a palavra que se dá. Ele representa a igreja em certos eventos, né? Mas não existe ninguém abaixo dele. Existem pastores, existem diáconos, existem bispos, existem outros ministérios também. Existem líderes de grupo, pequeno grupo, existem líderes de louvor, existem líderes de escola dominical e por aí vai. São papéis diferentes. Você tinha ressaltado antes a importância do leigo. Sim.
Pode falar um pouco mais sobre esses ministros leigos? Ainda existe ou foi só no início? Sim, sim. Não, não. O ministério leigo, ele faz parte do DNA metodista, né? Por exemplo, a igreja metodista aqui em Portugal foi fundada por 2 leigos, né? Deixa eu ver qual que era o nome deles. Acho que vale a pena citar. Pronto. É James Castles e Thomas Shegwin. São 2 leigos ingleses que vieram para cá em 1854, né? E eles foram responsáveis pela criação e iniciação de pequenos grupos de estudo bíblico. Foi assim que eles começaram, adotando o modelo de John Wesley. Então eles começaram, começou a vir gente, começou a vir gente, começou a vir gente. Quando viu, eles pediram um missionário para a igreja britânica, eles não conseguiam mandar, não tinha gente que viesse, né? Então eles começaram a batizar as pessoas, fizeram a Santa Ceia, e só depois é que veio para cá o missionário, para poder, o missionário ordenado e como é que se diz? Para poder orientar esse trabalho, né? Porque é uma pessoa que tem mais conhecimento, foi uma pessoa que passou por um processo de formação formal, né? Então eles são necessários, né? Mas eles são necessários para que haja uma organização, uma orientação, para que a gente não fique perdido. Mas não quer, eles não são necessários no sentido de que só eles é que têm a prerrogativa, só eles é que são sacerdotes. Não, a gente crê que o sacerdócio ele é de Cristo, né? E todos nós, sendo um com Cristo, somos também sacerdotes. Então, o ministério leigo ele é uma coisa extremamente importante para a igreja metodista, né? E pronto. Hoje temos aqui o que a gente chama de ministério leigo, não é só pregação, né? Existem diversas formas de você exercer serviço, né? Para Deus, não só dentro da igreja, como também fora dela, né? Você vai encontrar uma coisa interessante na igreja metodista, que é pessoas fazendo o bem a outras pessoas sem necessariamente fazer proselitismo, né? Então, você vai encontrar instituições de caridade e pessoas mesmo fazendo caridade que você nem conhece, né? Simplesmente porque ela quer ver você bem, né? Tá ali fazendo bem. Isso para a gente é uma forma de estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, né? É inclusive um meio de graça. Você tá ali amando seu irmão, né? Você, a partir do momento que você está obedecendo ao mandamento do Senhor, você está olhando seu irmão como está amando ele como a si mesmo. Isso de certa forma também é uma forma de você receber graça de Deus, que você está ali obedecendo, né? Faz parte do obedecer. Lembra daquelas 3 palavras que eu falei, que é crer, amar e obedecer, né? Então toda vez que a gente obedece a Deus, que a gente ama, toda vez que a gente crê, tudo isso são para nós são meios de graça. E tudo isso é ministério, né? O trabalho da igreja não é um trabalho só dentro das 4 paredes. O trabalho da igreja, ele é fora das 4 paredes também. Nós temos aqui um equilíbrio muito importante, que desde o começo do metodismo é presente, que é equilíbrio entre as obras de piedade e as obras de misericórdia, né? Se você tem muita obra de piedade, você ora, você jejua, você canta, você lê a Bíblia, mas você não tem nada aqui de obra de misericórdia, você está desbalanceado. Você precisa trabalhar mais nessa área daqui. Precisa começar a olhar para o seu vizinho que está precisando de ajuda ali para consertar uma pia que está furada. Você precisa ir ali, ver alguém que está, uma velhinha querendo atravessar a rua, você vai lá e atravessa. Você vê alguém que está passando fome, você tem comida dentro de casa, você vai lá e oferece um prato de comida. São coisas práticas, né? Isso são obras de misericórdia, né? Então você precisa ter esse balanço, né? Não é só um lado, não é só o outro lado. Também tem muita gente que inverte e acha que só fazer boas obras vai ser suficiente. E não é. Você também precisa de obras de piedade, você também precisa jejuar, você também precisa ler a Bíblia, você também precisa orar, né? Para poder manter sempre esse equilíbrio. Isso faz parte de uma das principais características, na minha opinião, sobre o metodismo, esse equilíbrio entre obras de piedade e obras de misericórdia. Isso é Então, muito o que é o bonito. ministro? Então, o que é o ministro? O ministro é aquele que está lá na frente do palco pregando, o ministro é aquele que vai na praça e entrega folheto. O ministro leigo é aquele que oferece um prato de comida. Então, isso tudo são partes, são trabalhos da Igreja de Deus. A Igreja de Deus não é o templo, né? Isso é muito bonito. E a gente falou um pouco sobre amor ao próximo, e acho que o maior ato de amor que eu consigo olhar assim, parte de John Wesley,
foi defender os escravos, serem Uhum. contra a escravidão. Uhum. A Igreja Metodista seguiu essa mesma linha de John Wesley, defendendo os marginalizados que estavam sendo perseguidos desde aquela época até hoje. Como é que você diria sobre isso? Sim, por curiosidade, além do credo niceno e apostólico, nós temos também um credo social. Não sei se conhece. Existem alguns documentos que na igreja metodista brasileira eles chamam de credo social, mas isso é baseado em princípios sociais também, que existe na Igreja Metodista Unida, United Methodist Church dos Estados Unidos, né, que fala sobre a nossa obrigação, enquanto cristãos, de cuidar dessas pessoas. Tem aqui nos cânones da igreja, nos cânones de 2017, na página 47, no final do credo social, tem uma seção aqui que eu acho que resume bem esse credo. É um credo gigante, tá? É mesmo muito grande, então não vale a pena aqui ler todo. Mas ele fala, amar efetivamente as pessoas, caminhando com elas até as últimas consequências para a sua libertação dos problemas e para a sua autopromoção integral, ou seja, espiritual e física também, né? Então, eu costumo brincar dizendo que a gente tira mais demônio das, das estruturas do que das pessoas. Né? Porque o diabo ele age para oprimir as pessoas também. Né? Então, a gente luta contra não só os opressores, como os sistemas de opressão também. Isso inclui racismo, isso inclui misoginia, violência doméstica, isso inclui pedofilia, isso inclui tudo aquilo que a gente vê que são obras do mal que acontecem na sociedade e que a gente briga politicamente também, com todas as armas que a gente tem. É claro que a gente ora por essas questões, é claro que a gente jejua, mas a gente não fica parado só nisso. A gente arregaça as mangas e vai à luta, vai levantar cartaz na rua, vai votar, vai convencer as pessoas que votem, vão às urnas para poder tentar mudar a situação. Né? Numa questão prática também, na vida secular. Não existe essa separação entre secular e sagrado, né? Na verdade, a gente precisa fazer o reino de Deus presente, a gente precisa trazer o reino de Deus para as pessoas. E como é que a gente faz isso? Amando as pessoas. E como é que a gente ama as pessoas? Dizer para ela eu te amo? Não. Não é assim que se ama, né? O amor ele precisa ser mais percebido do que a pessoa precisa ser convencida de que ele me ama porque ele diz que me ama. Não, não é assim, né? A pessoa precisa saber que eu amo por causa das coisas que eu faço por ela, né? E por que eu faço essas coisas por ela? Por meu próprio interesse? Não. Porque eu realmente amo ela, porque eu realmente quero ver que essa pessoa melhore, saia daquela situação. A gente se compadece, né, dessas pessoas. Né? Então, sim, a luta contra a escravidão, a primeira igreja metodista, desculpa, a primeira igreja protestante nos Estados Unidos, fundada por negros, foi metodista, inclusive. Né? Então, é difícil dizer como é que a igreja metodista faz isso. Primeiro porque não existe uma organização metodista gigante, né? A gente não tem um papa, ou a gente não tem como eu posso dizer, um patriarca, a gente não tem um presidente, a gente não tem um apóstolo. Né? A gente não tem nada disso, né? Existem pessoas que fazem o que podem, o que estão ao seu alcance, para mudar a situação de pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, isso faz parte do nosso credo, isso faz parte daquilo que a gente acredita. Né? Então, são trabalhos de formiguinha, trabalho que é por vezes pouco visto, talvez, se calhar, num país que tem uma representação metodista maior, como é o caso dos Estados Unidos, isso seja uma coisa mais visível. Né? Aqui em Portugal, por exemplo, a gente tem uma igreja pequena aqui. Os evangélicos são minoria absoluta aqui em Portugal. A gente tem dois projetos. Fundação SESDA, exato, Fundação SESDA. Dentre outras coisas que se faz lá, combate a solidão. Solidão é um problema muito sério aqui em Portugal. Tem uma população muito idosa. E se você for para o interior aqui de Portugal, para a gente que é do Brasil, que está acostumado com aquele formigueiro de gente, é meio chocante, porque um monte de casa e não tem ninguém. Assim,
E os velhinhos estão lá e estão sozinhos, né? Porque as pessoas vão para a cidade grande e deixam eles lá. E eles não querem sair de lá, porque eles passaram a vida toda lá, vão sair para a cidade grande fazer o quê? 90 anos, 95 anos. Né? Então a gente tem a Fundação SESDA que faz essa estrutura residencial para pessoas idosas, né? E apoio domiciliário, combate a solidão e ao abandono, né? E a gente tem também uma outra fundação que eu não estou achando aqui. É o Centro de Solidariedade Social de Valdozende, que tem creche, pré-escolar, centro de atividades de tempos livres e por aí vai. É mais para cuidar das crianças. Né? Isso são exemplos daqui da Igreja Portuguesa, que é a minha realidade. Né? A Igreja Brasileira deve ter suas instituições. Eu conheço a FATEL, por exemplo, que é a Faculdade de Teologia. Tem outras faculdades seculares também. Né? A Igreja Metodista tem muitas faculdades, escolas e coisas por aí. Espero ter respondido essa pergunta. Respondeu muito bem. Eu estava vendo que a igreja metodista, como você tinha falado já, engajou o pessoal a votar nas eleições. Eu vi só os Estados Unidos, da época de Hillary e Trump. Não sei se Uhum. não vi também as. E é muito legal, tipo, é uma igreja que dá para ver o amor pelo evangelismo, pela missão, mas também pelo engajamento social. Sim, o E engajamento social é extremamente importante. No Credo Social, inclusive, tem uma seção aqui que fala sobre problemas sociais, tem uma seção que fala sobre responsabilidade civil. Né? Então, por exemplo, a Igreja Metodista reconhece que a sua tarefa docente de ensino capacitar os membros de suas congregações para o exercício da cidadania plena. Né? E aí tem aqui o propósito primordial dessa missão é servir ao Brasil por meio da participação ativa do povo metodista na formação de uma sociedade consciente de suas responsabilidades. Por aí vai. Né? Tem uma série de coisas aqui. uma coisa que eu também tinha visto e queria te perguntar, Hum, era uma notícia que dizia que a Igreja Metodista Unida estava uhum, perdendo igrejas, quantidade de membros, uhum, devido uhum, a certa posição em relação ao movimento LGBT e a mais. uhum, uhum. E como é que é essa questão no todo da Igreja Metodista? Porque a gente anglicana, a gente também lida com esse problema, acho que foi um dos primeiros a Questão, né? lidar, que existia os mais progressistas, existia o lado mais conservador, só que o lado conservador era a maioria na comunhão, ainda Uhum. é. Como é que é na Igreja Metodista? Eu não sei, sinceramente, eu não sei quem é a maioria. Eu acho que a maioria está na Igreja Metodista Unida, se eu não me engano. Isso que tu estás falando é a cisão entre a UMC, né, United Methodist Church, e a Global Methodist, que é a nossa, seria como se fosse uma cisão que houve na Igreja Metodista, e nasceu aí a Igreja Metodista mais conservadora, que é a Global. O objetivo da Global é voltar às raízes metodistas, às células, às bands, às classes, que é a estrutura antiga da Igreja Metodista, e também ser um pouco mais conservador nessa questão. Isso é um problema muito sério, porque na Igreja Metodista Unida, no livro de disciplina, diz que a prática homossexual ela não é compatível com a vida cristã. Mas existem clérigos que discordam. E discordam tanto que ordenaram clérigos LGBT. LGBTQIA+. Eu acho que tá assim a sigla hoje em dia. Não sei a sigla direito. Né? Tá maior. Eu me atenho a essa, mas tá maior. Pronto, mas olha, quem for. Não é falta de solidariedade minha, é mesmo confusão mental. Né? Então, aí é que tá. Existe por exemplo, existe uma linha muito tênue. Isso é um assunto extremamente complexo, extremamente polêmico. Não quero aqui me meter em sarrilhos, como o pessoal fala em Portugal. Mas como é que eu entendo? Eu prefiro a união do que a discórdia. Eu prefiro que a igreja seja uma do que comece a entrar em dissidência por desacordos. Né? Eu entendo que existem pessoas que acreditam que a homossexualidade não é compatível com a vida cristã. E eu entendo que existem pessoas que acreditam que é compatível de alguma forma. Não é? Qual que é a posição inicial da igreja? É acolher a essas pessoas. Não só essas pessoas, como a todo mundo. A igreja metodista é uma igreja extremamente acolhedora.
né? Qualquer pessoa que chegar na igreja metodista, ela vai se sentir bem, não importa qual que seja a sua condição, né? Não existe condição de entrada, né? Muito embora antigamente, para que você fosse participante de uma célula, era necessário mostrar evolução. Então, você entrava do jeito que você estava, mas você tinha que mostrar evolução, você tinha que mostrar um processo de santificação. Ele era viciado em bebida, batia na mulher, está começando a deixar de beber, está começando a ficar mais calmo em casa. E existia um acompanhamento muito próximo de John Wesley, especificamente, nessas questões. Ele ia grupo a grupo. E imagina que naquela época tinha, acho que no ápice do metodismo, a gente está falando aí de, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho isso aqui anotado, tinha cerca de 1.800 pequenos grupos, 100 mil membros funcionando nessa, e ele fazia questão de ver como é que estava classes por classes, né? Classes que a gente fala são grupos de 12 pessoas, de 10 a 12 pessoas. Né? Então o objetivo era você entrava como ninguém como é que eu posso dizer, era restrito a nada, mas você tinha que mostrar uma evolução. Com o tempo, obviamente, com a criação da igreja, a estruturação, não deu para se fazer esse acompanhamento. Mas a gente não fica enchendo o saco de ninguém, dizendo, você está em pecado, você quer, porque isso cria uma situação complicada. Porque aquilo que é pecado para um pode não ser pecado para outro. E é claro que eu estou falando aqui de coisas pequenas, tá? Não estou falando, tem coisas que são óbvias, que são pecados, né? Mas, por exemplo, beber é pecado? Vai depender, né? A pessoa vai beber e é viciado, né? Vai destruir a vida dela, isso aí vai ser pecado, né? Mas você vai beber o vinho na Santa Ceia, é pecado? Não é pecado, né? É um pouco de vinho que você está participando ali durante o sacramento, isso não é pecado, pelo amor de Deus, né? Faz parte. Né? Então, aí existe começando a pessoas se intrometerem na vida umas das outras e acaba criando aí um local tóxico em que você não pode ser quem você é. Né? No metodismo inicial, a gente tinha as bands. Como é que isso funcionava? Você tem as classes de 10 a 12 pessoas e imagine que você tem uma sociedade, né, que é um conjunto de classes. Dessa sociedade, imagine que você quer dar um passo além. Né? E você poderia formar uma band, e essa band era de 4 a 6 pessoas. Qual que era o objetivo da band? Era você confessar os seus pecados. Né? Enquanto que algumas igrejas você precisa confessar com o pastor, com o padre, por aí vai, na igreja metodista o objetivo era você confessar com os seus irmãos ali, né? Mas eram pessoas selecionadas, pessoas que queriam dar um passo adiante. As bands eram formadas só de homens ou só de mulheres, para poder ficar um pouco mais confortável para você conseguir partilhar certas questões, né? E ir evoluindo. Pronto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ainda hoje a igreja ela é muito acolhedora para todas as pessoas. E a gente sabe que a comunidade LGBT é uma comunidade que ela é, antes de tudo, oprimida também. Então, você chega uma pessoa LGBT no mercado de trabalho, é uma pessoa que vai receber olhares, como é que eu posso dizer, tortos, né? Talvez não vai ganhar a mesma, como é que eu posso dizer, credibilidade que uma pessoa heterossexual ganharia, como se isso fosse mérito a nível de trabalho, né? E a igreja metodista está do lado de quem está oprimido. Isso não quer dizer que você precise necessariamente concordar que a prática homossexual é uma coisa que é compatível com o cristianismo. Você pode continuar achando que a prática homossexual é pecado, mas eu não posso deixar de ver uma pessoa, imagina, uma pessoa que é LGBT entra na minha igreja. Eu não posso deixar de ver nessa pessoa o meu irmão. Porque se ele crê em Cristo, se ele está querendo se santificar, está querendo chegar perto de Deus, quem sou eu para dizer que ele não pode? Eu também tenho meus pecados. Não vou ficar eu apontando o dedo na cara dele. Né? Mas existe um limite entre isso e você começar a casar homossexuais na igreja. Existem pessoas que são completamente. Isso é uma coisa extremamente inaceitável. Né? E essas pessoas que não aceitam de jeito nenhum, dizem: não, daqui eu não vou ficar em comunhão com vocês, vou aqui para outro lugar.
E assim nasceu a Igreja Global. Né? Dessas duas, eu queria que não tivesse cisma, né? Sinceramente, porque eu acho que você perde um pouco o equilíbrio e começa a partir para o extremismo. A igreja, se calhar, a UMC, vai ficar um pouco mais liberal do que deveria, e a igreja global, se calhar, vai ficar um pouco mais conservadora, não é a palavra certa, mas vai ficar, mas dá para entender o que eu quis dizer, mais extremista nessa questão e talvez começar a agir com preconceito ou discriminação, talvez discrimine essas pessoas, né? Pode ser que esteja nascendo aí uma polarização que não deveria existir dentro da igreja. Essa polarização dentro da igreja eu não acho que seja saudável. Nunca é, cisma nunca é bom. Uhum. Você já até trouxe já a solução para uma dúvida que eu tava, que era tipo a distinção entre essas duas, e como se Ah, deu o sim. cisma. Mas uma outra que eu tenho, caminhando para o final, qual a diferença entre uma igreja metodista e uma igreja metodista wesleyana? Ah, boa. Existe alguma outra metodista? Existe. Então, no começo existia só a igreja metodista, ponto. No Brasil, né? A gente está falando aqui do Brasil já. A igreja wesleyana é a igreja brasileira, tá? A igreja que surgiu lá por 1900 e alguma coisa, né? O que aconteceu? Com a criação da igreja da Lagoinha, houve um movimento aí no Brasil de pentecostalização das igrejas. E a igreja metodista não escapou. Assim como a igreja presbiteriana ganha a igreja presbiteriana renovada, a igreja batista ganha a igreja batista renovada, né? A igreja metodista ganhou uma igreja metodista renovada. E também ganhou uma igreja metodista wesleyana, que é uma igreja metodista pentecostal, né? Então ela tem aí suas raízes no wesleyanismo, baseado um pouco mais fortemente na razão, ou na razão não, desculpa, na experiência. A gente sabe que na teologia wesleyana a gente tem um quadrilátero, né? Uma das pontas você tem a tradição, você tem na outra ponta a Bíblia, você tem a razão e você tem a experiência. O foco da igreja wesleyana, se calhar, é um pouco maior na experiência, digamos assim. Então, a igreja brasileira surgiu de pessoas que saíram da igreja metodista, a primeira que foi fundada, né? E estão aí até hoje. E sim, Aí existe também a igreja metodista renovada. já vai três. É mais tipo a wesleyana e a normal. As duas não são wesleyana, qual é a ênfase? Porque essa aí tem uma ênfase a mais em Wesley. E, tipo, renovada por quê a parte renovada? O que é que tem de novo? É porque eles dizem que estava mofado, né? O pessoal estava muito engessado e estava precisando de um renovo espiritual para as pessoas. As pessoas. Então, o que acontece? Imagina que existia todo aquele furdunço no começo do metodismo. Estava todo mundo dando aquelas pregações que eram um pouco mais do coração, digamos assim, e começaram a dar lugar a pregações que eram mais lidas, um culto mais calminho, com liturgia, pá. E as pessoas, nem todo mundo se adapta, né? E eles estavam sentindo um pouco mais falta de unção, ou de uma música mais alegre, né? E alguns também por diferenças até doutrinárias, no quesito batismo só quando chega na idade da razão e por aí vai, né? Então, é por aí. Uma dúvida a menos. Luiz, para a gente finalizar, quais seriam os principais desafios da Igreja Metodista hoje? Eu não sei se é só da igreja metodista, eu acho que é da igreja cristã como um todo. O maior desafio é algo que não dá pra gente dar a volta, que é o esfriamento do amor. Que isso foi uma coisa que já foi dita pelo Nosso Senhor. A gente sabe que o amor ele há de esfriar, não há o que se possa fazer contra aquilo que vai acontecer, né? Então, a gente faz a nossa parte, mas isso é algo que não afeta só a igreja metodista, afeta a igreja como um todo. Então, o forte egoísmo, o olhar para si, o amar somente a si e esquecer do meu próximo, o amor a mamon, né? A busca desenfreada
em você ser bem-sucedido na vida, ganhar o mundo todo e no final perder sua alma, né? Eu acho que isso é um mal que acontece e a gente luta contra, a gente não desiste, mas a gente sabe que as coisas estão caminhando para esse lado. O número de cristãos tem diminuído, né? As pessoas estão um pouco mais céticas, então você vê aqui para a Europa, você percebe isso, né? Às vezes a pessoa sabe que você acredita em Deus e acha que você tem um, uma intelectualidade menor, né? Porque você é supersticioso, porque acredita no ser superior, né? E por aí vai. Eu acho que esse é o grande desafio, não só da Igreja Metodista, mas de todos os cristãos. E na Europa, o berço, né, do cristianismo, a gente vê a França, essas novas resoluções, a Portugal, como é que tá Portugal? Portugal também tá tendo essas crises. As pessoas elas são mais céticas aqui também, não é só França, né? Existe um distanciamento que de certa forma é uma oportunidade, porque as pessoas conhecem a Cristo de nome, mas conhecem porque as pessoas são católicas de berço, conhecem porque as pessoas foram batizadas e crismadas, mas não vão no domingo à igreja, né? Foram só mesmo no crisma, né? E o que elas sabem é o doutrinamento que recebem na escola. O que elas sabem sobre o cristianismo? É sobre a Inquisição, ela sabe sobre a Idade das Trevas, ela sabe. Você fala de cristianismo para ela, você pensa em mulheres sendo queimadas, você pensa em ignorância. Essa é a imagem que eles têm do cristianismo, né? E, de certa forma, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar que não é bem por aí. Mas é muito difícil você chegar com argumentos, porque você vai estar aí para a pessoa já está meio cauterizada, né? Então, como é que você dá a volta a isso? Você dá a volta com relacionamento, né? Você dá a volta com estando presente com essas pessoas, convivendo com essas pessoas. E as pessoas vão ver que a gente não está ali para queimar ninguém, a gente não está ali para. A gente não é nenhum ET, né? A gente vive a nossa vida normal, a gente trabalha, a gente estuda, a gente joga, a gente vai para o cinema, a gente ouve música, né? Vê séries e por aí vai. Somos pessoas normais. A diferença é que a gente tem a certeza da nossa salvação e a gente tem a nossa felicidade completa, né? Eu acho que é João 14, não me lembro que Jesus fala que assim é que vocês vão alcançar a plenitude da felicidade, da alegria, né? Que é quando vocês fizerem aquilo que eu vos mando, né? Ou seja, a nossa alegria ela está em Cristo, é só com Ele que a gente se sente completo. Às vezes a gente compra um celular do ano e daqui a 5 anos ele já não serve mais de nada. Tem que trabalhar duro de novo para comprar outro. Aí compra um carro do ano, mas daqui a 5 anos esse carro já não serve mais de nada. Tem que trabalhar de novo para comprar outro. E a pessoa nunca está satisfeita. A pessoa chega em casa e diz, ok, eu tenho carro, eu tenho celular, eu tenho casa, eu tenho TV para assinatura, eu tenho tudo aqui, mas me falta alguma coisa. Vou pro bar, vou beber para esquecer, né? Vou pegar a mulher e por aí vai. Né? Então, falta alguma coisa. As pessoas têm sede de algo que elas não estão conseguindo saciar. E a gente tem que mostrar que a gente sabe do que elas têm sede. A gente tem que mostrar que a gente sabe que tu estás com fome. E eu sei onde é que está a comida. Né? Agora tu queres escutar? Né? Acho que é por aí. Perfeito, meu irmão. Você tem alguma recomendação de livro sobre metodismo, sobre doutrinas basilares do metodismo, como John Wesley? Tem um livro sobre a mãe dele, que é muito bom. Ah, tu, tu sabe qual é o livro? Eu vou dar uma olhada aqui, enquanto tu procura aí, eu dou uma olhada aqui. Tá. Sobre a mãe dele, eu recomendo aquele episódio do Bible Talk. Eu tenho um livreto aqui, deixa eu pegar o nome dele. É um livrinho pequenininho, mas é bom para quem quiser se. Tem um livro chamado Uma Pequena História do Povo Chamado Metodista. Foi escrito por João Wesley Dornelas. Você vê que ele deve ser de família metodista para poder ter o Wesley do nome. João Wesley logo. João Wesley Dornelas. É um bom livro para poder aprender um pouco sobre a história do povo metodista. Se alguém quiser se aprofundar na teologia, os sermões de Wesley,
estão disponíveis em qualquer site de Igreja Metodista, é só pesquisar na internet os sermões dele. Nós não temos uma única sistemática, né? Tem uma sistemática que foi recomendada por um professor meu, chamada Wesleyana, Wesleyana, ou tem inglês, né? Wesleyana ou a Complete System of Wesleyan Theology. É uma sistemática. Mas os sermões de Wesley, e principalmente, se quiser aprender sobre metodismo, para um pequeno grupo. Mas é melhor do que ler sobre. Isso é muito fácil você recomendar livro quando você é luterano. Ah, vai ler a Concórdia, você vai saber do que se trata. Ah, você é presbiteriano, vai ler o Catecismo de Westminster, vai saber do que se trata. Como a gente é muito prático, a gente gosta mais dos verbos do que dos substantivos, se calhar é melhor ir a uma igreja metodista e conhecer, ir a um pequeno grupo, participar, né? Porque a nossa vida ela é muito prática, né? A teologia wesleyana é extremamente prática. Então, a gente não está muito preocupado em ficar deliberando sobre o sexo dos anjos, né? Mas a gente está preocupado ali em amar o próximo e tudo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. Meu irmão, muito obrigado, viu? Quer fazer alguma consideração final? Não, eu só espero não ter falado nenhuma bobagem. Eu só queria lembrar que eu sou leigo, né? Então, posso ter falado aqui uma coisa ou outra que se calhar poderia ter sido dito de uma forma melhor, se fosse um pastor, coisa do tipo, né? Eu me esforcei aqui. Mas é isso. Só se eu estiver falando alguma besteira, não é culpa da Igreja Metodista, é culpa minha. Tá ótimo, foi uma benção. Luiz, muito obrigado. E vamos Obrigado combinar também. alguma outra conversa sobre a tradição metodista. Sim, senhor. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês, seus estudos. Amem, façam atos de amor pelo próximo e busquem se santificar. Deus abençoe vocês e até a próxima.